Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 98 de Língua Portuguesa para o nono ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador, para ir fazendo aí as anotações, durante a explicação. E o assunto a ser estudado hoje será a parte 2 das tipologias textuais e hoje nós vamos estudar o texto injuntivo. Quais são nossos objetivos? Conhecer as características dos textos injuntivos e prescritivos e diferenciar textos injuntivos de textos prescritivos. Então vamos lá. O que será um texto injuntivo, Que aí pertence a esses grupos aí das tipologias. Então, os textos injuntivos, eles se caracterizam por ser o tipo de texto de natureza instrucional, ou seja, todo texto que dá algum tipo de instrução. Então, olha lá, consultar uma bula de remédio, recorrer a uma receita culinária, atentar, de um modo mais efetivo para o edital de um concurso, enfim. Situações como essas denunciam os tantos posicionamentos que são tomados pelos usuários da nossa língua e fazem com que a noção de gêneros textuais ela se torne cada vez mais relevante e até mesmo mais materializada. Por quê? Porque a condição de tais gêneros representam diversas circunstâncias de comunicação às quais a gente está submetido cotidianamente. Então, no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso mundo, nós estamos aí envoltos a uma quantidade meio que ilimitada, de gêneros textuais. O texto injuntivo é aquele tipo de texto que visa direcionar o leitor ou ouvinte, a tomar uma determinada ação ou um determinado comportamento. A linguagem dos textos injuntivos é linguagem concisa e direta, preferencialmente apresentada por curtos períodos, predominância do modo verbal imperativo, que é o modo da ordem. Diversos gêneros utilizam a tipologia injuntiva quando eles querem ordenar, orientar ou aconselhar, Então aí a gente já consegue observar qual é a finalidade de um texto de caráter injuntivo. O texto injuntivo e prescritivo, eles possuem algumas semelhanças, porque ambos têm a função de guiar o leitor, De modo que ele possa realizar algum tipo de ação com êxito. Entretanto, claro que existem diferenças entre estes dois, e que vão distinguir quando é um texto somente injuntivo e quando ele é prescritivo. Então, olha lá, o texto injuntivo é aquele que visa orientar, aconselhar, recomendar, propor ou sugerir algo ao leitor, tanto em relação, a montar um determinado objeto, quanto subjetivamente procurando indicar um tipo de comportamento ou atitude, no âmbito social, legal, até espiritual, como por exemplo alguns textos religiosos. Então vai desde texto, manual de instrução, que quer te orientar, até, por exemplo, um texto de horóscopo, que está sugerindo algo ao leitor, está aconselhando, e que pode aí de repente interferir até no comportamento dessa pessoa. Então, este é o texto injuntivo, Podemos concluir então que esse tipo textual fornece uma sensação de liberdade, por parte do autor, porque ele aconselha, mas ele não obriga. Então, essa sensação de liberdade do texto injuntivo é porque você vai se orientar, você vai se aconselhar, você tem lá o manual,
mas você não é obrigado a fazer daquela forma, tá? Então é isso aí que vai diferir do outro agora, do texto prescritivo, né? O texto prescritivo é aquele que ordena, impõe, exige, obriga ou direciona o leitor a tomar uma determinada ação, né, sobre a qual ele não tem poder de escolha, né? Então, desse modo, esse tipo textual fornece pouca ou nenhuma sensação de liberdade ao leitor. Por quê? Porque aí o teor, né, do texto prescritivo é um teor obrigatório. Muito bem. Vamos ver aqui alguns exemplos de textos injuntivos. Então, como a gente já mencionou, né, a injunção, ela vai estar presente em diferentes gêneros textuais. É só a gente pensar naquela questão da orientação, do aconselhamento, né, da instrução, que é a finalidade, então, do texto injuntivo. Então, vamos ver que tipos de textos que se enquadram aqui nessa tipologia textual. Manuais de instrução, de uso de algum aparelho ou de montagem, textos de orientação de leis de trânsito, regulamentos, regras de um jogo, regimentos de um determinado grupo ou uma determinada instituição, como, por exemplo, um regimento escolar, leis, decretos, textos que ensinam a confeccionar trabalhos manuais ou até objetos, bulas de remédio, textos doutrinários, propagandas, receitas de comida, entre outros, né? Que a gente tem aqui uma diversidade de gêneros textuais que vão se enquadrar dentro da injunção, né? Para ilustrar, trouxe aqui, ó, uma receita de massa de pizza, né? É um tipo de texto injuntivo, onde ele te dá uma orientação, um direcionamento, né? Muito bem. É possível a gente categorizar, né, os textos injuntivos de 3 formas. Então, nós vamos ter ali o item 1, textos chamados de instrucionais programadores, que têm a finalidade de instruir ou de ensinar alguém a realizar algo, que são as receitas e os manuais de um modo geral. Trouxe para vocês, então, um exemplo aqui, né, deste primeiro item, que é uma receita de bolo de trigo. Então, o que a gente tem numa receita? Primeiro lá, quais são os ingredientes que eu preciso ter e que eu preciso já deixar reservado, né? E o modo de preparo. Então, essa é a estrutura desse gênero textual, né? Receita culinária ou receita de comida, né? Então, veja, como que ele dá a instrução, né? Para que ele possa ser chamado aqui de instrucional, porque ele tem a finalidade de instruir ou de ensinar. Então, tá dando a instrução, ó. O que você vai fazer com esses ingredientes? Bata os ovos, açúcar e margarina. Acrescente a farinha e gradualmente o leite. Após a massa atingir estado homogêneo, acrescente o fermento e bata por mais 2 minutos. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 40 minutos, né? Então, tá te dando uma instrução. Tá te ensinando a fazer bolo de trigo. Muito bem. O item 2, pessoal, textos de conselho, que tem a finalidade de aconselhar alguém a fazer algo. Quais são os textos dentro da categoria do conselho? O horóscopo, os textos doutrinários, artigos de estética, saúde ou até mesmo comportamentais. E aí, para ilustrar, né, a professora trouxe o quê? Uma fala de horóscopo aqui, né? O horóscopo, ele pode apresentar curtas frases, né, de base injuntiva, direcionando os comportamentos que devem ser evitados ou valorizados, né? Por isso ele é chamado texto injuntivo de conselho. Muito bem. Quem é de Áries aí, né? Eu não sou, eu sou de Touro. Muito bem. Áries. Trabalho. Compartilhe suas ideias. Amor.
Seja sincero sobre suas emoções. Saúde, cuidado com vícios. Número 18 e cor vermelho, né? Então, é um texto que está te aconselhando, né? Muito bem. Pode direcionar o seu comportamento, está mostrando o que você deve evitar e o que você deve valorizar. Muito bem. E o terceiro é o texto chamado de reguladores prescritivos. Aqui vai entrar essa questão, então, do prescritivo, né? Qual é a finalidade de um texto prescritivo? Obrigar alguém a efetuar algo. E aqui, então, dentro dessa categoria, né, vão ser incluídos as ordens, as leis, os regimentos, as regras de jogos. São todos textos prescritivos. Para ilustrar, eu trouxe para vocês um trecho do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, né? Então ela obriga, ela tem a finalidade de obrigar alguém a efetuar algo. O Código de Defesa do Consumidor, na Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, afirma: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, isso não é um conselho, isso é uma determinação, isso é uma lei, né? Então, é o que vai diferir daquilo que é apenas aconselhamento e que te dá a sensação de liberdade por você poder optar, seguir ou não, fazer daquela forma ou não. Já os textos reguladores prescritivos, eles não dão a opção de você escolher se quer ou não, né? Se deve fazer desta forma ou não. Eles obrigam a fazer desta forma, porque é basicamente todo o texto, né, que vai ter leis, regimentos, regras, ok? Muito bem. Essa instrução não apenas orienta, como ela também ordena, então, a ação que deve ser tomada. Como vimos ali no Código de Defesa do Consumidor, não expor produtos que ofereçam perigo à saúde e segurança, né? Então, ela está dando ali uma determinação. A não obediência, né, a essa lei, a esse regulamento, acarreta no que, gente? Numa penalização judicial prevista em lei, né? Então, nesse caso, o texto injuntivo, ele apresenta-se como uma prescrição. Por isso que a gente vai chamar ele de prescritivo, né? Por quê? Ele se expressa mais pela via de ordem e não pela via do aconselhamento. Então, é só a gente perceber ali o teor, né, de cada um destes textos aí que são chamados injuntivos. O teor é mais do aconselhamento e te dá liberdade de escolha, ou o texto é mais de ordem e não te proporciona essa liberdade, né? Te obriga, por quê? Porque é uma lei. O texto prescritivo, então, vamos defini-lo aqui, né? Ele é coercitivo, enquanto o injuntivo é apenas instrutivo, né? Então, acho que essa definição aqui ajuda bastante na hora da gente diferenciar essas duas tipologias. O texto injuntivo, ele tem como principais características trabalhar com a instrução, uma vez que o objetivo é conduzir o leitor a realizar uma ação, guiando os passos e explicando como que ele deve proceder. A linguagem é simples, facilitando o entendimento. Ela é também objetiva, né? Sem a necessidade de atribuir características desnecessárias ou ficar realizando muita descrição. Permite que o leitor haja, mas que mesmo assim ele permaneça dentro daquilo que foi estabelecido. Então, os textos injuntivos, eles levam a decisões, possibilitando algumas escolhas guiadas. A estrutura do texto injuntivo é uma estrutura simples, normalmente em tópicos, frases curtas. O foco desse tipo de texto
é aumentar a legibilidade, né? Ou seja, que as pessoas leiam, né? E permitam que a sequência de ações ela seja compreendida de forma rápida pelo leitor. E por conta do seu objetivo, né, a maior característica desse tipo de texto é a fácil compreensão por diferentes leitores. Então, por isso que a linguagem ela é simples, né? Porque ela tem que atingir todos. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui então com essa tipologia textual, né? Essa parte 2. Agora você vai lá para a parte dos exercícios, muito importante, não pode pular os exercícios. E lá você vai encontrar vários textos para que você possa fazer, então, a diferenciação, né, do injuntivo e do prescritivo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!